Fala pessoal, meu nome é Maurício, aqui mais um Cancast. Estamos com o André Cancherini e a Jossana do IRGA. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Gostaria de fazer o nosso agradecimento aos produtores, aos patrocinadores, Aviação Agrícola São Miguel, BASF, Corteva, Sementes Terra Dura, Vital, Unifértil e Monte Black Studio com a estrutura. Jossana, eu gostaria que tu te apresentasse para o nosso público, para eles entenderem quem é a Jossana e também como que o IRGA atua, como que tu atua dentro do IRGA, né, como profissional. Bom, então, vou falar um pouco da minha formação, né? Eu sou ali da região central do estado e eu ingressei no curso de meteorologia na UFSM em 2005, né? Curso de 4 anos. E aí depois eu fui para o mestrado em meteorologia também, daí focando mais na área de climatologia, os cenários de mudanças climáticas. Posteriormente eu sempre gostei um pouco dessa parte da agricultura, né? Meus pais são produtores, enfim, de arroz, ali na região central. Então sempre tive essa ligação muito forte, né? E eu falava com a minha orientadora que eu, em algum momento, queria tentar fazer essas relações, né? Do tempo, do clima com as culturas. E aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na engenharia agrícola, na UFSM também, daí com ênfase na agrometeorologia, né? Durante o doutorado também eu fiz uma parte dele como doutorado sanduíche, então eu fiquei 9 meses na Universidade de Nebraska, em Lincoln, Nebraska, né, para aprimorar, né, um modelo de soja. Então eu aliei a soja, né, o desenvolvimento da soja dentro de um modelo, simulando o crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura em cenários climáticos futuros, né? E aí, nesse meio tempo, então eu defendi o doutorado em fevereiro de 2016, e aí surgiu a oportunidade de vir para o IRGA como consultora técnica, né, na área. Então eu comecei em dezembro de 2016. Então, no final desse ano, se eu não estou errado nas contas, 9 ou 10 anos, né? 9 anos aí. Então tem tempinho já. Uma carreira. E como que tu chegou até a meteorologia? Na escola, assim, tu sonhava mesmo? Bom, eu como uma boa libriana sou um pouco indecisa. Então, na verdade, assim, na minha época a gente tinha o PEIS ainda, né? E o vestibular na UFSM. O PEIS era um vestibular seriado, né? Tu fazia no primeiro ano do ensino médio fazia a prova referente àquele ano, depois no segundo e no terceiro. Na UFPEL tem isso também. Acho que agora até, não sei se voltou alguma coisa parecida, né? Então... E aí, as minhas opções, na época, eram administração, agronomia, né? Tava ali. Sim. E ciência da computação, uma coisa nada a ver com a outra. Só que perto do período de de optar, né? Por qual curso tu queria, que eu acho que é ali por outubro ou novembro, que a gente tinha que optar, surgiu o curso de meteorologia. E, coincidência ou não, como eu comentei, né? Meus pais são da agricultura... Ele pedia sempre para eu olhar a previsão do tempo. E eu entrava no site do IRGA, que tinha a previsão do tempo no site. E aí eu olhava e passava. Eu pensei, eu acho que isso aqui pode ser legal, vou fazer. Só que eu dei um tiro na lua, porque a gente, como era o primeiro ano, né, do vestibular ali, desse curso, a gente não tinha ponto de corte. Então, não se sabia quantas pessoas iriam, né, quem passava, quem não passava. Quantos candidatos por vaga, né? E aí eram 20 vagas, são ainda, eu acho, 20 vagas anuais. E daí pelo PEIS eram 4 vagas. E aí eu entrei na 4ª vaga. Deu certo. E aí foi assim, só que é um curso bastante difícil, né? São 4 anos. Nos 2 primeiros é muita física e matemática. E apenas uma disciplina da área. Então, tinha no primeiro semestre a introdução à meteorologia. Aí eram bem pontuais, assim. Aí depois, claro, na segunda metade do curso, aí tem mais disciplinas que tem a ver com a meteorologia mesmo. Só que mesmo assim é muita física e matemática. Então teve algumas reprovações e tal, mas no fim consegui terminar o curso nos 4 anos, né? Sim. Mas é um curso bem difícil, assim, que às vezes começam 20 pessoas e se forma 5. Da minha turma, dos que entraram, acho que era 20 ou quase 20, se formou 4.
Cinco. E daí teve um que veio de outra turma. Que legal. 6. E como que tu chegou até o IRGA? Aí foi com consultoria, né? Foi um colega que era do curso, lá da parte de pesquisa que eu estava lá na UFSM, né? Durante o doutorado. Trabalhava no IRGA. E aí eles sentiam falta, né? De um profissional da área dentro do IRGA, porque... Enfim, às vezes tu precisa explicar por que esse experimento deu uma produtividade boa esse ano e ano passado era a mesma coisa, as mesmas condições e não produziam a mesma coisa. Então, eles sentiam falta de ter alguém da área para explicar essas coisas, né? Um especialista, no caso. Isso. E daí foi meio que a indicação, eu conversei com o pessoal do IRG e tal, enviei a documentação e aí houve a contratação. Que legal. Né? Que legal. E hoje tu faz palestras? Como que funciona a pesquisa lá dentro do... Isso. Basicamente, assim, consultoria, mas quase uma prestação de serviços, né? Porque no dia a dia, eu geralmente faço, quando eu tô lá, né, na estação, em Cachoeirinha, a previsão do tempo. Então, de segunda a sexta, se eu tô lá, eu faço. A não ser, claro, quando eu tô viajando, tem algum evento, congresso, enfim. A previsão do tempo, que é diária, que a gente diz, né? A previsão climática, que são os textos, né, que a gente coloca no site, a gente envia pelos grupos de WhatsApp também, né, para o pessoal ver uma forma bem rápida e dinâmica da informação chegar até o produtor, enfim, os extensionistas e tal. E as palestras daí são sob demanda, né, e geralmente nesse período do outono e inverno, da entre safra, para o produtor se programar para a safra seguinte, né. Até agora, muitos relatam, assim, os próprios regionais do IRGA, sob intenção de semeadura de arroz e soja. O pessoal está muito naquela coisa. Como é que vai estar o preço de um e de outro, né? Ambos não estão muito bons, mas o arroz está pior. E também a questão do clima, né? Se for um ano muito seco, o risco de tu ter uma quebra de produtividade da soja é mais alto, né? E o arroz, como é irrigado, tu sabe que tu tem mais chances de ter uma safra satisfatória, né? Então, nesses pontos, assim... e, às vezes, né, acontece de produtores ligarem para tirar alguma dúvida, principalmente durante a safra, quando não chove. Assim, quando vai chover, pelo amor de Deus? E a gente fica com o coração na mão, né? Porque, geralmente, às vezes não tem uma boa notícia para dar. A elaboração do boletim de resultados da safra, né? Desde que eu entrei, eu comecei a fazer, aonde a gente faz um boletim bem detalhado, com todas as informações meteorológicas que ocorreram naquela safra. Tipo, teve laninha, as chuvas foram abaixo da média, eu coloco todos os mapas, como foi a temperatura, a radiação solar, mês a mês. Em mapas, e também eu tento precipitação e temperatura diária também, eu ploto o gráfico ali. Então, porque às vezes a gente esquece, que nem a gente estava conversando antes, tu lembra que teve uma situação de chuva, mas tu não lembra o ano, se foi antes da pandemia ou depois. Aí, tendo esses relatórios, fica fácil de tu ir lá ver, não, realmente aquele ano teve chuvas muito expressivas no mês tal. Sim. Né? E aí também tem toda a parte da evolução de semeadura, né? Tem anos que avança mais rápido, anos mais devagar. Questão das cultivares, geralmente as 10 mais semeadas, tanto de arroz quanto de soja. Produtividade, produção. Então, é um relatório bem detalhado, né? Até o produtor, né? Ou quem nos escuta, se quiser acessar, tá no site do IRGA ali. Então, desde, se eu não me engano, da safra 17, 18 para cá, tá lá no site. Não tem da última, porque eu estou fazendo ele. E a previsão dessa última sair, como é que é, assim, para sair essa última, por exemplo? Esse próximo relatório, agora o mês de julho e agosto são bem complicados, corridos, né? Sim. Mas eu quero ver se até a Expo Inter a gente consegue finalizar. Ou ali, início de setembro, primeira quinzena de setembro. Para já estar no site, né? Perfeito. E digamos assim, para algum leigo entender como que é feita essa previsão. E por que muitas vezes ela não é tão assertiva? Marca uma chuva, principalmente no verão. Marcam chuvas e aquela chuva não vem. E são questões de, muitas vezes, uma semana
de antecedência. Não, o produtor já está contando com aquela chuva. Essa chuva vem na medida para mim e não acontece. E vai lá, faz toda uma programação e não vem. Assim, tem vários pontos, né, em relação à previsão do tempo. Às vezes a gente olha aplicativos do celular, aí um tá marcando uma coisa, outro tá marcando outra. Acontece que, começando pelos aplicativos, assim, por exemplo, quando eu faço a previsão do tempo pro IRGA, ali daqueles mapinhas que eu mando, eu uso o modelo GFS, é um modelo americano. Mas, quando eu faço os vídeos, se vocês já viram, eu comparo 2 modelos. O GFS americano e o ECMWF é um modelo europeu. E, às vezes, eles têm umas diferenças. Aí, por exemplo, assim, um marca a chuva, por exemplo, para amanhã. Vou dar um exemplo hipotético. Tá marcando chuva para amanhã, mas o GFS marca só para a Zona Sul. O modelo, o europeu, marca para a Zona Sul, Campanha e região central. Um pouco mais para cima. Aí, se eu vou olhar um aplicativo X, por exemplo, ele usa como dados de entrada para fazer ali todo o aplicativo o modelo GFS. E eu vou olhar um outro aplicativo, usa o modelo europeu. Sim. Aí, por exemplo, se eu pegar um lugar que está nesse meio termo, Encruzilhada do Sul, um vai marcar chuva, o outro não vai marcar chuva. Então, a gente fica nessa. Então... Por isso que às vezes é bom olhar mais de um modelo, né? Eu olho esses dois, gosto mais do GFS, né? Mas... Algum é mais assertivo que o outro? Eu já ouvi falar que assim. o ECMWF é mais assertivo, mas eu não sei, eu acho que é o GFS. Que é o americano do que o europeu. Mas os dois são bons, assim. Eu vou sempre comparando, eu pego uma folha A4 e faço toda ela quadriculada e vou colocando as datas. E aí, por exemplo, hoje é dia 18, né? Que a gente tá gravando. Aí eu coloco o modelo GFS europeu e daí vou colocando S para seco e C para chuva. E daí vou marcando ali para os 15 dias, né? Às vezes acontece assim, um marca 3 dias de chuva, o outro marca 2. Aí eles meio que vão mudando, assim, mas geralmente eles são muito parecidos. Muda 1, 2 dias, às vezes um marca a chuva um dia para frente, um dia para trás, mas é assim. Aí tem outro ponto, inverno e verão. Isso. O que acontece durante o verão? A gente tem mais aquecimento, né? Diurno, assim, sol, tem mais horas de sol, então tem mais aquecimento. Isso tu tem um pouquinho de umidade, a atmosfera tá um pouquinho instável. Às vezes tu amanhece com um céu limpo, tu olha a imagem de satélite, não tem uma nuvem. Mas de tarde começa a eu digo pipocar, porque aquelas nuvens que a gente olha pro céu como no nimbus, parecem umas pipoquinhas. Começa a pipocar e a crescer. Se tá muito quente, a atmosfera instável ali nas camadas superiores, aquilo começa a crescer muito e vai dar as pancadas de chuva, de verão. Que aí pode chover aqui numa parte da cidade e logo ali não chove. Chove na minha lavoura, na lavoura do vizinho não chove. Então, por isso que a gente tem essa percepção que o modelo erra mais, né? Tende a errar mais. Mas, na verdade, esse é o ponto. E quando a gente tem o período do inverno, é um período que a atmosfera ela é um pouco mais estável, com a atuação de frentes frias. Então, às vezes, pode acontecer, numa previsão de 10, 15 dias, tá prevendo a chuva, sei lá, para o dia 25 de julho, mas chega lá perto, ou ela antecipa um dia ou atrasa um dia, mas ela não oscila tanto. E são chuvas mais homogêneas, mais parelhas entre as regiões. Né? Que nem agora, essa chuva que deu, ela choveu praticamente em todo o estado. Às vezes acontece durante o verão, pode até passar uma frente fria, mas chove só do centro do estado para cá. Não chove na fronteira oeste. A fronteira oeste é um ponto bem crítico do estado, fronteira oeste e noroeste ali, porque esse último verão mesmo aconteceu situações tipo, não, vai chover, e lá não chovia. Não chove. Né? Então, pode acontecer até questões de relevo, orográficas, né? Por exemplo, a minha região ali, a região central, a gente vem da parte do Planalto e desce, né? Que é bem a depressão central, né? Região central e aqui Porto Alegre, toda essa parte. Viamão também, né? Que não sei se é relevo, se é vegetação, mas ali é uma região que chove muito. Sempre foi assim, né? Desde que me conheço por gente, pelo menos. Mas é uma região que chove bastante, né? Mais umidade, enfim. Então, tem essas questões. Mas verão e inverno é bem essas duas características.
Perfeito. Até porque essa chuva que tá dando hoje tava marcando já faz semana e não mudou, né? E não mudou. Não mudou até... Às vezes muda um pouquinho o volume e tal. Foi o volume só que mudou. Mas Que vinha marcando, né? E desafios climáticos. A gente enfrentou nos últimos anos uma enchente, foi bem difícil. Secas. Secas nos outros 3 anos anteriores. O que a gente vai enfrentar pela frente ou o que isso pode nos trazer de precauções? Da safra 2019-20 para cá, a gente tem tido oscilações aí. O clima, pelo menos aqui no nosso estado, ele tem sido impactante e tem gerado, né, muitos prejuízos. Então, na safra 19-20, eu lembro que foi um ano de neutralidade, e foi a primeira seca mais severa que a gente teve nesse período para cá, né? Depois, a safra 2021 foi a primeira laninha, daquelas 3 consecutivas que nós tivemos, e foi uma safra boa. Então, por isso que eu digo, nem toda laninha é igual, nem todo El Niño é igual. Se eu não me engano, foi uma laninha moderada até, mas a gente teve uma safra cheia, foi a melhor produtividade de arroz que a gente tem de toda a série histórica do IRGA, e a produtividade de soja também foi boa naquele ano. Então, a gente teve um pouco de chuvas abaixo da média no verão, mas elas foram muito pontuais para a soja, né? O que é importante. Depois, a 21-22 e a 22-23 seguiu a laninha e parece que a seca ela foi se agravando, né? Claro, a gente teve verões secos, mas também invernos secos. Então, não houve reposição hídrica do solo, né? Então, esse é um ponto que foi se agravando, né? E aí, depois da 22-23, a gente vem com a 24-25 com a enchente. Na verdade, a gente teve sucessivas enchentes, né? Primeiro, uma bem grave, que pegou aquela região de Mussum, né? Toda essa região do Vale do Taquari aqui, que foi bastante grave, que foi ali por setembro. Depois, novembro, a gente teve mais algumas enchentes. E depois culminou na enchente ali entre abril e maio, né? Que foi devastadora, né? Que abrangeu aí boa parte do estado, trouxe vários prejuízos. E agora, essa última safra foi uma estiagem um pouco mais leve, mas mesmo assim a gente... E foi de uma neutralidade também. Teve ali umas nuances de laninha em algum momento. Mas, no geral, pela caracterização da NOAA atual, foi um ano neutro, né? Essa última safra. E o que eu vejo, assim, em algumas palestras eu tenho mostrado um gráfico que a própria NOAA colocou, tem um blog na internet, né, um blog da NOAA. Então, eles fazem uns textos técnicos, mas com uma linguagem mais leiga também, assim, né? O que é a NOAA? A NOAA é o órgão americano, né, de meteorologia. Então... daria para dizer, talvez, que é como se fosse o nosso INMET, né? O Instituto Nacional de Meteorologia. Só que, claro, eles são muito maiores, né? Então, tem uma cobertura muito maior. Toda a questão de monitoramento da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Então, eles fazem. Então, tem bastante ferramentas, né? E aí... eles fizeram um comparativo ainda lá quando a gente estava prestes a ter o El Niño intenso de 2023-24, em junho ou julho de 2024. Eles pegaram um mapa de junho de 1997, onde a gente teve um El Niño intenso também, e de junho de 2024. A gente observa ali, o El Niño, então, é caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, toda aquela região entre a costa da América do Sul e o centro do oceano fica mais aquecido, né? O mapa ele fica pintado ali de laranja, vermelho. Qual que era a diferença? Os outros oceanos, todos os outros oceanos, lá em 97, tinha muitas manchas, áreas em azul, ou seja, anomalias negativas de temperatura. E em 2024, praticamente não tem área em azul. É tudo muito mais aquecido, né? Anomalias positivas da temperatura. Então, tudo vermelhinho. Então, eles até colocaram naquele texto que a gente estava entrando num cenário desconhecido, né? Porque eles até colocaram assim, a gente não sabe se esse aquecimento dos oceanos adjacentes vai influenciar no El Niño, né, no desenvolvimento desse El Niño,
ou se pode também influenciar no reflexo do El Niño nos diferentes pontos do planeta. A gente sabe que para o Rio Grande do Sul tem aumento de precipitação, mas tem outros locais que diminui a precipitação, aumenta ou diminui a temperatura, tem diversos reflexos, né, do Enos, né, do El Niño. E realmente, assim, a gente teve... Pode ser que isso tenha sido um fator que agravou essa enchente de maio, né? Porque ela foi totalmente fora, sem precedentes, né? Tem também a questão... Claro, o próprio El Niño é um fator. E a gente não sabe se essa questão das alterações climáticas pode ter influenciado, né? Porque a gente não tem como dizer assim, o El Niño por si só foi responsável por 50% da chuva, 60% dessa chuva. As alterações no clima que vem acontecendo, né? Embora tenha gente que acha que não, tem gente que acha que sim, enfim. Coisas estão acontecendo. Normal não está. Se isso influenciou com 5%, com 20%, sabe? Mensurar isso é difícil. É difícil, não tem como, né? Alguma interferência pode ser que esteja tendo, né? Porque a gente viu isso no Rio Grande do Sul. Acredito que foi ali por março ou abril, aconteceu na Argentina, Buenos Aires, né? Uma enchente bem grave também esse ano. Agora aquela do Texas, né? Que teve. Naquele ano ali em 2024 também, 2023 para 2024, teve na França ou Espanha? Portugal? Algum desses lugares da Europa teve uma enchente grave. Também foi logo depois da nossa aqui, o ano passado. Então, vem acontecendo, assim. E o que eu vejo? O que a gente pensa? A atmosfera, como os oceanos estão muito mais aquecidos, eu dou o exemplo de uma panela de pressão. Ela tem eu até brinquei esses dias que eu não sei nem mexer, porque eu tenho medo daquele negócio. Mas se a gente não der o respiro ali, deixar ela no fogo e não destravar ela, enfim, vai chegar um ponto que ela vai explodir. A atmosfera é a mesma coisa. Como ela está em aquecimento, os oceanos muito aquecidos, está tendo muita liberação de energia para a atmosfera. E essa energia ela precisa ser liberada de alguma forma. E a forma que ela é liberada é na forma dessas, principalmente das chuvas, né? Então, acredito que por isso que a gente esteja vivenciando de uma forma mais frequente essas chuvas mais excessivas, né? Sim. Porque são chuvas... qual que é o problema dessas chuvas? Se chovesse os 400 milímetros, de repente, 100 milímetros em cada semana, por ser bem distribuídos, a gente não teria tantos problemas, né? Claro, Sim. talvez ia ter, mas não na magnitude que nós temos. O problema é que está chovendo 300, 400 milímetros em 3, 4 dias. Né? Ou menos, às vezes. Ou menos, Então, isso gera impacto. E gera impacto na cidade e gera no campo, né? Sim. Como a gente viu aí o ano passado. Esse aquecimento, só para eu entender, esse aquecimento que tu comenta de oceano, ele ainda aqueceu quantos graus? Como que é esse detalhe, assim? Eu não sei precisar agora a temperatura que está atual. Mas ele até eu estou preparando a próximo prognóstico climático que vai para o site do IRGA, né? E ali dá para ver o mapinha, aonde eu marco a região do Enos, que a gente monitora se vai ter El Niño, Laninha, tá ali, tá branco essa região da parte equatorial, ou seja, tá dentro da normalidade. Mas os outros oceanos estão bem aquecidos. Até começou a me chamar a atenção que tem uma parte mais... seria na costa, entre o oceano entre os Estados Unidos e a Rússia, mais ou menos ali, no hemisfério norte, uma mancha com anomalias bem altas, assim. Acredito que seja acima dos 5, 6 graus ali naquela região. É muita diferença, né? E a temperatura média do planeta, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Acordo de Paris, que era para fixar o aquecimento do planeta, daí, né? Em 1,5 grau, né? Acima da média. E já teve alguns meses aí para trás, agora, nesse último ano, em que a gente chegou ou ultrapassou esse 1,5 grau, né? Então, é um ponto importante, né? Eu, quando entrei na faculdade, em 2005, se falava nisso, né? Mas eu pensei, parecia uma coisa tão distante, né? E chegou. Já tá agora, E o que acontece, talvez as pessoas não se deem conta,
quanto mais vai aquecendo, ele vai acelerando o processo. Porque antes tu ia aqui um passinho por vez e ia aquecendo, mas devagarinho. Parece que agora tá mais rápido, deu uma acelerada, né? E o ponto, assim, que eu não sei se a gente chegou ou não, que eles falam do ponto de inflexão, né? Quando chegar naquele ponto, gera um desequilíbrio tal, um desequilíbrio X, que a atmosfera não consegue mais se reverter, né? E aí vira um caos, mas aí a gente não sabe dizer, né, qual que é esse ponto de inflexão, né? Qual é esse ponto. Jossana, assim, a maior enchente antes dessa foi a de 41? 41. Não se tinha essas informações? Não conseguiu se recuperar essas informações? Daquela época, como é que se tinha... Se o oceano estava mais quente, não estava? Essa de 41 ou tem essa informação? Ou pode ser que tenha ou não tenha? Não sei. Pode ser que tenha. Pode ser, mas eles não vincularam. Eu cheguei a procurar, eu não encontrei. Não lembro se eu li alguma coisa sobre. A única coisa que eu sei dos registros, assim, que mais ou menos choveu a mesma quantidade de chuva dessa vez. A diferença é que naquela época a chuva ela foi distribuída ali em 20, 30 dias, mais ou menos. E dessa vez ela se concentrou em 5, mais ou menos, né? E eu não vivi, mas eu ouvi agora pessoas falando, os mais antigos, assim, que 2 anos depois da maior enchente foi a maior seca. Eu não sei se isso é verdade ou não. E que nessa maior seca quase salgou o Guaíba aqui. E que o Guaíba só não salgou por causa dos bolsões que tem d'água, ou que tinham d'água dentro do Guaíba. Eu não sei se isso é verdade ou não é. Eu ouvi falar alguma coisa também, mas era até mais, que teria tido... agora eu não lembro se a pessoa me falou 6 anos secos ou dali 6 anos. Agora eu não lembro, mas eu não sei. Né? Aí eu queria te perguntar assim, será que nós... Espero que não. Será que nós estamos indo para essa... Será que está acontecendo de novo isso? A gente pode enfrentar para frente? Uma seca maior agora para frente? Pois eu sei que a neutralidade, para dizer, é ruim, né? É que a neutralidade, assim, tudo pode acontecer, né? A gente já teve anos neutros que foram tranquilos, a gente não teve uma safra, assim, dentro da normalidade, né? Não, sem perdas expressivas. Sim. E teve anos neutros não foi há 2, 3 anos a última neutralidade que teve? Foi um ano normal? Ele, no caso, assim, ele foi neutro, mas não foi um ano que choveu demais. Se eu não me engano, a safra de 2013 e 14 foi neutra. E foi uma safra boa. Eu não tava aí. Foi depois de uma laninha, foi depois de um ano seco, assim. E a safra 19 e 20 foi neutra, mas já foi uma seca meia grave. Foi grave, principalmente noroeste, norte ali. Teve perda na soja, milho, soja. 19, 20 eu não me lembro, mas acho que nós não tivemos. E o norte do estado normalmente enfrenta secas bem torrenciais, né? Bem fortes. Isso, principalmente o noroeste do estado. São Luís Gonzaga, Santa Rosa, aquela região ali, geralmente, quando a gente olha, analisa os mapas de acumulado de chuva ou de anomalia, sempre ali a anomalia é maior. Por que isso tem um motivo? Eu acredito que uma tem a questão da continentalidade, então pega ali fronteira oeste, tipo, é a parte mais distante dos oceanos, né? Ali. Provavelmente, quando dá essas secas, algum sistema de alta pressão, algum bloqueia as chuvas na região. E eu não sei também, claro, tem a questão, choveu tanto a menos, que ali é uma região que normalmente chove mais do que aqui, por exemplo. Né? E aí, quando tu vai fazer anomalia, sempre a anomalia vai ser maior lá, né? Porque a anomalia é eu pegar... A normal climatológica é 100, choveu 50. Então, uma anomalia negativa de 50 milímetros, né? Mas não quer dizer que esteja ruim, né? Pois é. Não quer dizer que esteja ruim. Porque de 100 para 50, chovendo 50, tá bom. Depende. Tem lugar que não chove nada. Não chove nada. Mas ali é uma região que chove em torno de uns 2.000 milímetros por ano. A média, né, anual. Para cá é menos. Zona Sul Zona Sul ali chega a dar uns 1.400, 1.300. Então, 2.000 chove bem? Por isso que quando, pode ser que choveu a mesma coisa aqui e lá. Só que lá a anomalia vai ser maior, entendeu? Sim, então a gente tem essa percepção. Tem a questão de solo, né? Solo daqui
é mais área de terras baixas, e lá tem, acho que, solos mais profundos, né? Terra mais vermelha, assim, né? Aquele, textura, estrutura de solo diferente. Então, também essa permeabilidade da água no solo, também acredito que seja diferente. Né? Então, pode ser que tenha impacto nisso também. Sim. E essas previsões que cada vez mais a gente vem tendo acesso, elas podem ter essa mudança. Por exemplo, quando tu prevê a safra futura como um ano neutro, mas ela pode ser um ano neutro ruim, como foi em 2019, ou pode ser um ano como neutro, como foi em 2013, bom. Nessa questão, tudo bem, mas quando se define, não, vai ser El Niño ou vai ser Laninha, como que o produtor ele pode pensar ou se preparar? Vai chover mais, vai chover menos? O que muda de um para o outro? Quando a gente tem um prognóstico bem definido de El Niño, principalmente assim, ó, quando a gente, por exemplo, agora a gente está em julho e a gente já tem o El Niño definido, então é bem, eu diria fácil, assim, mas ele segue meio que uma cartilha, então quase sempre vai se comportar dessa forma, que é primavera chuvosa, e depois o verão, na verdade o verão ele não tem, no caso do El Niño, tanta relação das chuvas com o El Niño, tipo, vai ser um verão chuvoso. Claro, ele tende a ser um pouco mais chuvoso, mas pode ter momentos de estiagem. A gente pode lembrar da última safra com o El Niño e da safra 15 e 16, que foi um El Niño forte também. Teve uns momentos de estiagem durante o verão. Sim. Então, esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, né? Se às vezes a pessoa pensa, não vou nem precisar de irrigação, se tem irrigação. Eu digo, olha, pode precisar. E o outro momento é o outono, né? Nessa mesma safra, 15 e 16, eu lembro que o pessoal da Zona Sul teve problema para escoar a safra, estava em fase final de colheita, acredito que mais da soja ali. Teve problema de escoamento, porque chovia direto. E esse ano, de novo. Esse ano que eu digo 2024, maio de 24, né? Eu tinha o prognóstico, né, de chuvas acima da média, e eu falava pro pessoal, olha, pode ser que a gente tenha chuvas mais frequentes, assim que o arroz, a soja estiver pronto para colher, colha. Só que, claro, nunca imaginei que ia acontecer o que aconteceu, né? Mas é como se ele tem um efeito maior na primavera e como se fosse um repique durante o outono. E o verão fica ali, né? Pode ser que eu tenha alguns momentos com umas chuvas um pouco mais frequentes e depois dá uma acalmada. Na Laninha, a mesma coisa, né? Então, é o ninho associado a chuvas, mais chuvas. Laninha, menos chuvas. Então, se eu tenho a Laninha bem definida agora, entre maio, junho e julho, primavera tende a ser mais seca. Então, a evolução da semeadura do arroz, ela é sempre mais rápida, né? Do que quando tu compara com o El Niño, porque o El Niño tem a primavera chuvosa. Verão, de novo, é aquela coisa, né? Que tu tende a ser mais seco. E daí, com a atmosfera mais seca da Laninha, tu já vem de uma primavera mais seca, com solo seco, tudo seco. Fica difícil tu ter umidade evaporando, né? Enfim, do solo para formar nuvens, né? Então, tende a ter um verão ainda mais seco. Então, Laninha associada a estiagem, El Niño a chuvas mais frequentes. Esses fenômenos... Eu não quero dizer, mas eu fui uma vez numa palestra e eu não quero dizer que foi tu, tá, que disse. Mas diz que quando dá esses fenômenos, como é que é ai, meu Deus. A atmosfera, ela demora uns 3 meses para entender o sistema que está virando para se tornar, por exemplo, um El Niño, a atmosfera demora uns 3 meses para entender que é El Niño e aí se dá o El Niño. Provavelmente tenha sido eu. Porque eu fui bastante palestra tua, no caso. E ela diz que demora um tempo para ela raciocinar e entender que vai ser aquilo ali, né? Para ela... essa neutralidade que está agora, para ela refletir na nossa safra, nós temos que contar 3 meses, está dentro da nossa safra? Não, porque a neutralidade, ela não tem influência. A neutralidade, na verdade, ela é a ausência de El Niño e a ausência de Laninha, né? Só isso. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, eu até coloco e falo assim, neutralidade com viés frio, neutralidade com viés quente. O que é isso? É que a neutralidade seria a ausência dos dois. A neutralidade seria anomalia zero. Né? Por exemplo, agora, maio e junho tiveram anomalia zero.
Mas é bem difícil de ficar exatamente sem anomalia nenhuma ali naquela região do Oceano Pacífico. Às vezes tu vai ter menos 0,1, menos 0,5, menos 0,4, quando esse padrão fica por alguns meses, que é o que ficou nessa safra 24, 25, né? Que foi neutralidade, que eu digo, foi uma neutralidade com viés frio, porque as anomalias, elas ficaram negativas, mas não a ponto de configurar uma laninha. Né? A gente teve só 2 meses com anomalias em limite de laninha, que foi dezembro e janeiro, 0,5 e 0,6 graus negativos. E aí o pessoal fala, teve uma laninha curta. Não, porque eu preciso ter pelo menos 3 desses para eu ter algum reflexo, né, nas chuvas. Então, às vezes o pessoal fala, eu não sei se é para o produtor entender melhor, né? Ou associar, foi quase uma laninha, então por isso a seca. Mas tem que entender que a neutralidade, ela tem essas variações aí, né? E se existe como é que eu vou dizer, um conceito de alguma coisa, aquele conceito, eu acredito que precisa ser respeitado, né? E nessa safra 19-20, que foi neutra, ela foi uma neutralidade com viés quente. Quase chegou a configurar um El Niño. Ficou ali uns quantos trimestres com 0,5 positivo a anomalia. Mas faltou um trimestre para configurar um El Niño fraco. E foi um ano seco. Talvez, se ele fosse configurar, seria mais o El Niño Modoc, né? Que ele tem um reflexo diferente. Confundi a cabeça agora. Agora entrou outro tipo de El Niño. Antigamente falava só do El Niño, depois apareceu o Laninha. Isso. Agora é El Niño... Modoc. Nossa. O pessoal brinca que é o Bodoc. É que assim, o El Niño e Laninha, ele foi descoberto aqui na costa do Peru, né? Porque as águas ali, quando elas ficam quentes ou frias, agora eu não vou lembrar qual dos dois, ocorre também afloram acho que é salmão, se eu não me engano, o nome do peixe. Não sei se é salmão, mas é um peixe lá, que o pessoal pesca, os pescadores dessa região. E eles viram que alguns anos tinha peixe e alguns anos não. E aí acho que eles começaram meio que a associar, quando a água tá quente, esses peixes afloram, e daí era perto, e isso acontece perto do Natal, né? O pico do El Niño ou da Laninha é perto do Natal, final do ano, início do ano. E aí, por isso, El Niño. E daí o oposto é a Laninha, né? A Lanina. E aí começou a ter esses estudos. E aí, mais pra frente, mais recentemente, teve o estudo, porque daí eles viram que tinha os padrões de aquecimento e resfriamento um pouco diferente. E aí o Modoc significa semelhante, mas diferente, igual, mas diferente. Uma coisa assim, é japonês, se eu não me engano. O nome, né? Que foram japoneses que fizeram esse estudo, né? Que descobriram. E o que acontece? Quando eu tenho o El Niño clássico e a Laninha clássica, que é o que causa seca e chuva aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aquela língua de aquecimento ou resfriamento. Vai desde a costa do Peru até mais ou menos a metade do Oceano Pacífico Equatorial. Já o Modoc, o resfriamento ou aquecimento, ele acontece de forma mais centralizada no oceano. Entendi. Então, acaba tendo um desprendimento aqui da costa da América do Sul. Não foi esse ano que, além de ter essa... Como é que tu falou? O espichamento esse? A língua de aquecimento. Da língua de aquecimento. Não teve um aquecimento mais perto da costa? Não foi esse ano que teve? Isso. Que foi uma anomalia de calor também. Isso. Bem mais perto da costa. Só perto da costa. Porque a gente estava na neutralidade... E isso nessa safra agora, tu diz, né? Eu queria me lembrar, porque eu vi uma coisa assim que normalmente era essa língua de anomalia de calor, né? Pra dar o El Niño, né? Isso. E aí, se não me engano, foi essa safra passada. Eu acho que foi essa. Que era bem perto da costa. Da costa aqui, né? Da América do Sul, ali do Peru, né? E isso que aí dizia que ainda tinha a ver alguma coisa com esse calorão que nós tivemos. Não sei se teve a ver. É que a gente vai lendo as coisas na verdade, ali aqueceu bem na região do Ninho 1+2, que a gente chama. E ele tem uma resposta mais rápida com as chuvas aqui para nós. E ali, se ficar muito aquecido só nessa região, eles chamam de El Niño costeiro, né? E ele não chegou a configurar, porque não ficou muito tempo. Depois ele dissipou. Mas causou chuvas muito torrenciais ali naquela região próxima à costa deles ali, Do Peru? Do Peru, naquela região ali. Teve enchentes bem graves. Mas aí ele acabou não
ficando por muito tempo, né? Se dissipou e aí não configurou. Porque às vezes o El Niño acontece, né? Ele vai aquecendo mais próximo à costa e vai avançando pro centro do oceano. Aí esse aí ficou ali e parou. Né? E voltou pra neutralidade. Ele tem oscilado um pouquinho mais, assim. Às vezes um pouco mais frio, mais neutro, um pouco mais quente. E sim, só para tirar a minha ignorância. Vamos dizer assim, para que nós não tenhamos nem El Niño ou Laninha, ainda na safra, ainda dá tempo dessa neutralidade sair ou não? O que os prognósticos estão mostrando? No prognóstico, desde que saiu em junho ali da NOAA, tinha para os dois trimestres ali que pega bem o final de novembro a janeiro, mais ou menos, do ano. Ele tá, e nesse de julho também, estão muito parecidos. Ali entre 40% e 50%. Ou segue a neutralidade, ou vai para a laninha. No prognóstico de junho, a barra da neutralidade estava um pouquinho maior, agora inverteu. A da laninha está um pouquinho maior. Mas tá ali, ó, tipo um empate técnico, que a gente chama. E depois, ela cresce, a laninha, e depois já volta a diminuir de novo. E aí eu fui olhar eu pensei, vai ser uma safra 25, 26 parecida com o ano passado, uma neutralidade, a laninha dá um resfriamento, fica aquela coisa ali. Daí eu fui olhar o prognóstico dos mesmos meses do ano passado. A previsão, a expectativa da laninha era muito maior, lá nos 80% pro ano passado, safra passada. E esse ano tá bem menor. Então, o que eu julgo, assim? Claro, é que nem eu falei, a neutralidade de tudo pode acontecer. Sim. Mas acredito que vai ser uma safra, vai transcorrer dentro do normal. Só que aí o que é o ponto que eu friso de novo? O que é o normal do Rio Grande do Sul? O verão tende a ser mais seco. Né? Então, esse é o ponto de atenção. Perfeito. E como que tu trabalha para prever? O que tu me diz pro próximo ano? A gente entendeu que vai ser um ano mais seco, mas tu comentou que esses 3 meses, eles podem ter eventos de sem chuva durante um período? Tu diz 3 meses... Outubro, novembro, dezembro, ou novembro, dezembro, janeiro. Isso, não, esse aqui é mais pensando em prognóstico do climático, assim, né? Do El Niño e da Laninha. Em termos de chuva, os modelos, eles fazem prognóstico para 3 meses só, né? Para frente, geralmente. Alguns são mais estendidos, mas a chance de erro é grande. Perfeito. O do INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para agosto agora está prevendo chuvas dentro do normal, setembro acima e outubro abaixo. Alguns mais estendidos, eles colocam, tipo, é como se a diminuição das chuvas ela fosse aumentando, as anomalias são maiores, né? Mas novembro é um ponto que geralmente é bem seco, né? Então, assim, fica o alerta, por exemplo, pro arroz, setembro, né? Quem pensa em semear setembro, a gente tem que, claro, vai acompanhando agora as próximas atualizações da previsão climática, mas também da previsão do tempo, porque isso das chuvas acima da média, setembro já é um mês que chove bastante, né? Mas essas chuvas acima da média pode ser que sejam chuvas muito frequentes, e aí fica acima da média, tipo chover 15, 20 dias do mês, né? E os outros dias secos. Pode ser que chova só na primeira quinzena bastante ou só na segunda quinzena, então tudo pode acontecer. Então, isso só com a previsão do tempo ali, mais perto, para a gente ter certeza. E no caso da soja, o pessoal começa a semear mais para novembro, né? Outubro, novembro. E novembro, aí também teria que ver como é que vai se manter esses prognósticos, né? Como é que eles vão seguir. Porque se for um novembro seco, aí complica a questão da própria germinação, estabelecimento da lavoura, né? Que querendo ou não, o grão precisa de umidade ali para germinar e tal. Então, são 2 meses bem mais complicadinhos. Mas aí a gente vai vendo os prognósticos, de repente, se a gente vê que o outubro não seja tão chuvoso, dá para antecipar alguma coisa de semeadura da soja, se o arroz não atrasar, né? E tu já sabe alguma coisa se vai ser um ano mais quente, mais frio? O que assim, ou se tu puder dizer, se tu já tiver essa informação, se o nosso setembro, outubro e novembro, principalmente, vai ser mais quente em relação ao ano passado, tem que ser mais frio, ou com a média? A temperatura é mais complicadinha.
Pelos prognósticos, ele é uma tendência, assim, entre normal um pouco acima, né? O agosto, que ainda pode ser que a gente tenha alguma entrada de massa de ar mais frio, aí pode ter talvez alguma geada, vai depender também do oceano, né? Como é que vai estar, se de repente o oceano dá alguma resfriada, pode ter um reflexo aí nas temperaturas, mas de um modo geral, acredito que seja mais entre normal, um pouco acima. Mas, claro, por exemplo, o ano passado, o mês de dezembro foi de temperaturas bem abaixo da média. Isso. Né? Até meados ali de janeiro ainda, que né? aí depois veio um calor. E depois começou a esquentar. As ondas de calor o ano passado, elas geralmente acontecem mais em janeiro. Principalmente fronteira oeste, assim, é direto temperaturas acima de 35 graus. E esse ano, esses calorões, eles se deslocaram para frente, né? Até a primeira semana de março, né? Então, meio que deslocou. É isso que tu tá dizendo, deu para ver. O ano passado a gente via que a gente... Bom, tu ia olhar a lavoura e saía no sol. Tu tinha aquele calor, mas não era aquele negócio absurdo que tu não aguentava. Mas em compensação, depois que aí veio aqueles calorão de verdade, que era 40 e poucos graus, 5, 6 dias seguidos, eu acho. Aí sim, aí tu viu que era calorão. Foi bem que nem tu falou. Essas temperaturas muito altas aí não são boas nem pra gente, nem para as plantas, né? E parece que tem se tornado um pouco mais frequentes também, né? Muitos dias seguidos, né? Com essas temperaturas o ano passado, excessivas. acho que foi... Teve umas 2 semanas que foi uma semana inteira, né? Isso aí, foi 2 ocasiões que deram um calorão, assim. Eu me lembro isso, eu tinha voltado da faculdade, acredito que seja lá por 2012, 2013. Eu me lembro de sair, assim, 4 horas da manhã, 13h30, e o carro marcando 37 graus. E depois nunca mais tinha visto esse calorão, assim. E aí agora, esse ano, eu acho que foi pior. Foi pior que eu me lembro de já ter... A safra 19, 20, eu lembro que foi seca ali. O verão também teve uns quantos dias com temperaturas bem altas. Eu lembro que quando eu vou analisar os dados, geralmente eu pego uma estação meteorológica de cada região regional do IRGA, né? E a da fronteira oeste eu pego Uruguaiana. O mês de janeiro teve 20 e poucos dias acima de 35 graus. Né? É muita coisa. E essa percepção aí que tu tem também. Eu morei em Santa Maria durante 10 anos, que é um caldeirãozinho, né? Tanto pro frio quanto pro calor. E aí, eu lembro, assim, de ter algumas noites... E todo o período que eu morei lá, eu nunca tive ar-condicionado. E só ventilador, né? E era assim, 1, 2 noites por verão, no ano, né? No verão, que... tinha que dormir com a janela meio aberta, assim, para entrar um arzinho mais fresco de noite, que era quase insuportável de dormir, né? Que ficava 29, 30 graus de noite. E agora, eu não sei se eu ia sobreviver se fosse, porque que nem tu falou, ser um dia só de calorão tem sido raro, né? Quando acontece, é 3, 4, 5, uma semana. Então, é complicado, né? E isto para nós, por exemplo, para nós ter a informação, o produtor ter a informação mais correta. Quantos dias, assim, a gente que vê a previsão? Bom, eu quero me programar, por exemplo, para plantar 10, 15 de outubro, vamos pensar. Quando é que a previsão começa a ficar mais assertiva? A partir, assim, de que distância? Bom, se eu começar a olhar... Uma semana antes. Uma semana antes, 10 dias. A previsão... Tanto para calor quanto para chuva, no caso. A previsão do tempo, do calor, a questão da temperatura oscila... Porque, por exemplo, assim, agora até eu estava olhando a previsão de 2 dias atrás, marcava meio que uma onda de frio, agora entre final de agosto e início de... final de julho e início de agosto. Só que agora, na previsão que eu fiz hoje, já aparece mais chuva. E aí não faz frio, né? Desculpa. E aí, como tu tem chuva e mais cobertura de nuvens, a temperatura ela não vai baixar, né? Então, tu tem temperaturas mais... Também não oscila tanto durante o dia, né? A temperatura da noite, da máxima e a mínima ficam muito parecidas. Então, essa onda de frio, ela meio que sumiu. Pode ser que mude daqui 2, 3 dias de novo e volte o frio. Então, assim, a gente tem ali esse modelo que eu olho, por exemplo, é previsão para 15 dias, né? Então, seria mais ou menos por aí, né? 10, 15 dias. 10, 15 dias. E aí, claro, quanto mais para frente, né? Ainda até outubro, talvez novembro, ele tem uma assertividade boa, né? Porque, assim,
eu faço a previsão hoje para daqui 3 dias eu tenho uma probabilidade de acerto, né? Por exemplo, sei lá, 90%. Conforme eu vou avançando, essa probabilidade vai diminuindo, né? Então, às vezes, lá para os últimos 5 dias, né? Do 10º dia pro 15º dia da previsão, tu já tem uma probabilidade maior, tu consegue ter uma ideia. Pode ser que tenha uma chuva. Por isso que eu faço a minha planilha e vou acompanhando. Porque às vezes a chuva vem aparecendo ali sempre e do nada ela some e some mesmo, né? Eu falei, aquela chuva ali já foi embora. Né? Então, é legal para ir acompanhando. Sim, tu comentou em consultar estações meteorológicas dentro do estado para conseguir basear a tua previsão. Como que funciona? Onde o IRGA hoje tem estações? Ou ele pega em estações de terceiros? Como que tu capta essa informação e em quais regiões tem essas estações? O IRGA, acho que 2008, 2009, chegou a comprar algumas estações meteorológicas para as estações de pesquisa. Só que como não é a finalidade do IRGA, acaba que tu compra e tu não tem a manutenção. Então, estraga um sensor e tu já perdeu a estação, tu não tem como repor. Então, é algo complicado. Então, de lá para cá, a gente não teve, né, mais. E a gente usa as do INMET, tem do Cimagro, tem uma rede bem interessante. Agora o próprio INMET está instalando novas estações meteorológicas no estado. Das automáticas, que é essas que a gente consegue acessar no site do INMET, tem 41, se eu não me engano. 41. E parece que que o INMET comprou mais 50 que vão ser instaladas. Até uma foi instalada na estação de Cachoeirinha, né? Ela está funcionando, mas está em fase de testes ainda. Daqui uns dias vai estar disponível no site. Então, vai melhorar bastante essa rede de estações, não só no Rio Grande do Sul, a ideia deles, pelo que eu entendi, é no Brasil também melhorar. Então, a gente tem bastante, assim, onde buscar os dados. E a gente está buscando, dentro do IRGA agora, tentar comprar algumas para as estações de pesquisa, para a gente melhorar a interpretação dos dados dos experimentos, né, dos pesquisadores. E aí, estações, assim, que sejam, como é que eu vou dizer, mais modernas, né? E que não dê tanta manutenção, né? Que sejam diferentes, assim, e que tenha comunicação via satélite. Porque qual que é o nosso problema no IRGA? Às vezes, a sede de um NAT ou de uma estação de pesquisa está num lugar e o campo está em outro. E aí, tu tem, ou por a transmissão dos dados, ou é por chip de celular, ou por Wi-Fi, ou por satélite. Só que a por satélite geralmente é a mais cara. E os outros dois é complicado. Tu não consegue com... Às vezes a distância é muito grande, por Wi-Fi não dá, e sinal de celular é complicado. Uma vergonha, né? Sim. Então, essa é o que a gente está buscando, assim, e ver uma que seja boa, que supra as nossas necessidades e que não dê problema no curto prazo. E que seja, assim, não comprados, que seja como se fosse comodato, né? Sim. Tu tem um contrato num período e aí eles que ficam responsáveis pela manutenção, tudo, né? Sim. Então, essa é a ideia. Mas a gente tem uma rede bem interessante, assim, dos dados do próprio INMET, né? Então, são estações que estão sempre sendo calibradas, enfim. Então... Informação tem? Tem. Perfeito. Jossana, como que tu te sente sendo uma mulher e atuando no agronegócio tão importante no setor? É desafiador, assim. No início, eu comecei a fazer as palestras... Quando eu ainda estava no doutorado, eu ia com o meu professor orientador, né? Professor Nereu Streck. E aí, hoje em dia, eu ainda tenho a cara meio de guriazinha, assim, né? E aí, naquela época, eu tinha mais ainda, né? Quase 10 anos atrás. Então, às vezes, tu vai fazer palestras e aí parece que, principalmente, às vezes, o pessoal um pouco mais de idade ficava meio desconfiado, assim, sabe? Então, eu ficava meio assim, eu tentava manter a pose e seguir o baile, né? Legal. Mas, hoje em dia, eu, assim, acredito que sempre fui tratada com muito respeito, né? Tanto quanto a pessoa, quanto profissionalmente, né? Então, me sinto bem. Claro que o agronegócio geralmente é um público bem mais masculino do que feminino. Tá mudando, né? Eu vejo que tem mudado bastante. Mas, eu gosto. É desafiador a parte da meteorologia em si, né? Mas é legal. Legal, gosto bastante. Estamos aí, seguindo em frente. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. André, tu tem mais alguma pergunta? Não, só agradecimento mesmo pela participação. Não, obrigada. Eu agradeço o convite aí de estar com vocês nessa prazer. tarde.
Então, agradecer aos nossos patrocinadores, Aviação Agrícola São Miguel, BASF, Corteva, Vital, Unifértil e Monte Black Estúdio na Estrutura. E Sementes Terra Dura.